A Rádio Cidade FM apresenta programa Pão Nosso de Cada Dia. Apresentação: Padre José Alberto Souza Lima. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos ler e meditar o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes, que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que, naquele dia, Sodoma será tratada com menos rigor que esta cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Teresinha, padroeira das missões, levou uma vida fecunda de humildade, de oração, simplicidade e santidade. Entrou muito jovem no Carmelo, no convento, para ser freira, com apenas 15 anos. Isso também foi para o céu em plena juventude. Aos 24 anos, ela já foi para a casa do Pai. Procurava viver intensamente o amor de Deus em cada dia, no silêncio, na contemplação e na convivência humana. Em seu pouco tempo de vida, soube alcançar a maturidade da fé, contando com a graça de Deus. Eis um belo exemplo que nos edifica e nos motiva a nossa fé por uma vida missionária. Quanta gente que aos 24 anos ainda nem conhece Jesus, não conhece a igreja, ainda não é nem batizada. Não que a gente quer ser melhor, mas busquemos a Deus cedo, que nossas famílias sejam escolas da fé, que nossas casas sejam o espaço da primeira catequese, a primeira igreja. Estamos começando o mês missionário e o Evangelho já diz para nós o que é ser missionário. É receber uma ordem de Deus. E quando a gente recebe uma ordem, a gente não pode questionar. O que a gente precisa é obedecer. A gente já obedece tanta gente que às vezes nem precisa obedecer. Obedeçamos a Deus. Escutemos o chamado de Deus. Não é uma brincadeira evangelizar. E Jesus está dizendo: vocês devem ir onde eu próprio deveria ir. Significa, onde os pés do missionário pisam,
É Jesus que está lá. É Jesus que vai, através de nós, levar uma palavra de amizade, levar uma palavra a quem precisa, levar os sinais de conversão para quem precisa experimentar a conversão. Que o mesmo missionário possa suscitar em cada um de nós sempre mais a chama do ardor missionário, onde eu me sinto os novos discípulos de Jesus e discípulas convocados para a missão no nosso dia a dia. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós, para que nós sejamos também autênticos na missão que Deus nos confia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos Deus misericordioso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. A Rádio Cidade FM acabou de apresentar programa O Pão Nosso de Cada Dia, com o Padre José Alberto de Souza Lima. Tua palavra é luz do meu caminho, luz do meu caminho, meu Deus. Tua palavra é